Olá, gente, estamos de volta com um papo de perfil e hoje a gente está trazendo uma pessoa incrível para a gente bater papo nesse podcast, que é tudo muito voltado para festas e eventos, e quem nós trouxemos hoje tem muita propriedade para falar sobre festas e eventos. Eu vou ler um pouquinho dessa pessoa, mas antes eu gostaria de pedir para você que está aqui no nosso podcast, que assistiu o episódio 1, que assistiu o episódio 2, tá gostando do nosso bate-papo, tá gostando da nossa resenha, clica aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as outras entrevistas. A gente vai trazer muita gente aqui de diversos segmentos que vai ajudar você que é consumidor final, você que é fornecedor, vai ajudar você a tirar muitas dúvidas, a conhecer muitas histórias interessantíssimas. A gente tem umas histórias aqui muito inusitadas, tem histórias de superação, tem muita coisa boa que vai rolar aqui nesse podcast, nesse papo de perfil, que a gente vai descobrir um pouquinho do perfil de cada um e cada um também vai mandar o seu papo. Mas sem mais delongas, eu vou começar a ler um pouquinho da bio dessa pessoa, que eu fiz muita questão que tivesse aqui, mas muita questão mesmo. Minha esposa Renata tá aqui, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei antes de desenvolver o projeto. Eu não tinha nem logo, mas eu já tinha uma convidada. Bem assim mesmo. Eu não tinha nem logo, mas eu já tinha uma convidada para trazer. Vamos lá. Essa pessoa ela é diretora e idealizadora da Expo Noivas e Festas. É isso mesmo, essa feira maravilhosa, gigante, que você vê espalhada 2 ou 3 vezes por ano, às vezes, né? Pelo Rio de Janeiro, ela que criou, ela que idealizou. Sócia da ENF Eventos Sociais Corporativos, formada em assistente social, casada há 35 anos. É com muito prazer que eu trago aqui no Papo de Perfil Mônica Freitas. Mônica, muito obrigado amigo, pela obrigada presença. por todos esses elogios aí, por toda essa apresentação. É um prazer também estar aqui com vocês e contar um pouquinho dessa apaixonante história da Expo Noivas. Que nós Mônica, temos por hoje... trás dos bastidores, né? Mostrar para as pessoas um pouquinho o que é o nosso mundo, né? Fora do que se vê por aí. E aí, Mônica, quem é Mônica Freitas? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá, gente. Mônica Freitas é uma mulher de 59 anos, apaixonada por eventos há 35 anos. Então, desde que eu me apaixonei pelo marido, pelo José Luiz, eu também me apaixonei por eventos. Eu vou contar essa história direitinho, né? Porque essa coincidência de ter 35 não foi anos, à toa, né? Não foi à toa, né? O José Luiz é engenheiro químico, formado pela Faculdade Nacional de Química, na URCA, e foi estagiário do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP. E ele criou a Feira de Petróleo, a Petróleo e Gás. Legal. Que se chama, já há um tempo, Rio Oil and Gas Expo. A Rio Oil and Gas, ela foi criada por ele depois que começou a fazer eventos para o IBP. Ele era estagiário, ele começou como engenheiro químico, e no IBP se fazia Sim. cursos, né? Cursos, aí de cursos, congressos, palestras, alguns eventos, e ele pediu autorização para fazer um estudo de viabilidade de um evento de petróleo, um evento maior, né? O IBP, a sede do IBP era no edifício Avenida Central. Eles tinham quantas salas, Luiz? 5 salinhas, 5. Né? 5 salas. Hoje eles têm um mundo. Então ele vai contar um pouquinho. Quando eu conheci, eu trabalhava numa montadora de stand. Já era separado, já tinha casado, já tinha separado, e comecei a trabalhar numa montadora de stand que trabalhava para o José Luiz. Essa conexão. Né? E aí esse mundo se encontrou. Esse mundo se encontrou aí, né? Exatamente, esse mundo deu match, né? Deu match. Falava isso nessa época. E aí eu comecei. A primeira feira de petróleo que eu participei foi em 1988. O ano que a gente se conheceu, né? Foi em outubro. Nós nos conhecemos em janeiro, começamos a namorar em fevereiro. E em outubro a gente já fez a primeira feira. Eu já fiz a primeira feira de petróleo com ele, que na verdade era 82, 84, 78. Era a 4ª edição da Rio Oil and Gas. Sim. E fizemos isso por umas 9 edições seguidas.
Nós 88, fazíamos então, até 80. 94, né? Até 95 foi quando nós fizemos. Então, de 88 a 94, nós fizemos a Feira de Petróleo, uma feira internacional, participação de 300 empresas, 400 Que empresas, bacana. sabe? Foi muito, muito interessante. Até encontrar um nicho ainda não explorado no Brasil. Por isso que eu era a Feira pergunto, de por isso quando você Petróleo, que falou era a ali, eu Feira de fiz uma Noivas, né? continha, aí eu cheguei a 94, 95, e eu sei o que aconteceu em 94, tá aqui na minha cola. Mas antes de eu chegar em 94, né, a gente tem aí uma faculdade de assistência social. Tem uma faculdade de serviço social, E aí é muito né? bacana isso, porque eu tô conversando com uma assistente social que é uma super empresária do ramo de eventos. E isso a gente tem uma história no meio desse caminho aí, não tem? Tem Essa justamente chave, isso, né? né? Essa chave. O serviço social, eu acho que está na pele, já está no DNA, já gostar de ajudar as pessoas, né? De trabalhar para o próximo, né? Pensar que a gente não está aqui nessa vida à toa, que não existe salvação sem fazer caridade. Então, caridade Sim. não é uma obrigação, caridade isso eu aprendi com a minha mãe, aprendi em casa, que caridade é mais do que obrigação. É quando a gente tira parte do que é nosso e não dá sobra, né? Dá sobra... Sim. Não importa, né? Então, gostar de ajudar o próximo já estava no sangue. E na época se fazia muito teste vocacional, né? Quando a gente estava no segundo grau, né? Que a gente chamava segundo grau, que estava terminando primeiro para o segundo grau, se fazia teste vocacional. E antes eu queria ser médica. Acho que desde pequenininha, quando eu nasci, o que você quer ser? Eu quero ser médica. Eu só falava que eu queria ser médica. Todos os meus brinquedos, quando chegava a época de aniversário, Natal e tal, o que você queria? Eu ganhava uma maletinha de médica e tal. Só que quando eu fiz o teste vocacional, não deu nada de medicina para mim. Só deu serviço social, artes e música. Eu não tinha time de voz para cantar. Eu era tímida, eu acho que eu ainda sou. Ficava vermelha quando eu ia chegando na letra M na hora da aula para falar presente. Sim. Então, quando estava chegando na letra M, eu já estava vermelha. Então, eu falei assim, fazer artes e música. Eu falei assim, artes e música não vou ser, porque eu não vou ser artista nunca, né? Então, serviço social, por que não? Aí eu fiz o meu primeiro vestibular, eu tinha 16 anos. Caramba! Fiz tudo muito cedo, pulei ano de escola, não fiz alguns porque já passava sempre, e aí eu acabei entrando para a faculdade com 16 anos e com o propósito de todos os anos tentar fazer medicina. Sim. O ano que eu passar para medicina, eu abandono o serviço social. Mas aí eu gostei do serviço social e acabei me formei com 19 para 20 anos. Cheguei a trabalhar no SESC, cheguei a trabalhar em hospital, cheguei a trabalhar na Promatri, fiz estágio e depois acabei voltando para o Rio de Janeiro. Eu cheguei a morar fora do estado, cheguei a morar em Salvador, e depois, quando eu voltei para o Rio, eu conheci o Zé Luiz, e aí comecei a me apaixonar pelo setor de eventos. Não quis mais ser assistente social, mas acho que eu nunca deixei de exercer a profissão de serviço social. Lá dentro, né? Ficou no interior. E como eu tenho assim, muita facilidade, né, para a área comercial, eu acabo fazendo a área comercial da empresa também, né? Já tive vários gerentes, assistentes e tal, mas tenho feito ultimamente a área de comercial. E aí acabo fazendo uma parte não de serviço social, mas eu entendo, né, a parte sentimental, ou a parte humanitária dos nossos clientes, né? De todos os clientes que a gente tem na empresa, a gente se envolve também, né? E já fizemos assim, vários casamentos solidários, já fizemos bailes de debutantes. Em 1999, nós fizemos um baile de debutantes para um orfanato em Olaria. Que legal. E foi assim, uma coisa linda, todos os expositores assim, toparam, foi muito bonito mesmo. Foi no clube, foi no Olaria Tênis Clube, no Olaria Futebol Clube. No Olaria Futebol Clube e na Bariri. Nosso escritório na Bariri, em frente ao Olaria. E nós fizemos o baile de debutante para aquelas meninas do orfanato Jesus de Nazaré. Foi muito bonito. E já fizemos o casamento do goleiro da Chapecoense, né? Já fizemos vários casamentos
Nova América, né? Quando você começou a Sim. participar, nós já Eu fizemos na presenciei praça, isso aí, eu nós vi lá, eu vi fizemos, né? acontecer. Exatamente. Então, ajudar é comigo mesmo, pode contar. Mas aí, voltando até ao gancho que você estava comentando, né? Aí você tá nesse meio tempo de toda essa descoberta, né? Onde você se encaixaria melhor, né? Entre a razão e o coração, né? Que o coração queria a questão da assistência social, enfim. Aí você falou que começou a trabalhar com montagem de stand. Isso. Que a gente vai chegar agora na parte do seu Zé aí, que teve uma parte importante nessa história toda. Foi No sucesso. Os astros se alinhando. É isso. Aí você começou a trabalhar na montagem de stand quando o Zé teve a ideia lá genial de fazer a feira de petróleo. Ele já fazia. Na verdade, ele já tinha começado em 82, eu só o conheci... Ele tinha começado em 82 com a Rio Oil, com a Petrobras, sim. né? Que ele já trabalhava no IBP, acho que ele começou em 69, né? Quando 76, ele... 76, o primeiro congresso, mas 69 foi o primeiro estágio no IBP, sim, né? mas aí eu estava na faculdade ainda. Você estava na faculdade ainda, eu estava saindo da E aí, faculdade nessa montagem, essa montagem de stand que você, né, ou conheceu, já era para petróleo e gás, já era uma outra... Não, era uma outra feira que a empresa fazia, que a empresa dele fazia, que era uma feira internacional do plástico. Era a BIP, Brasil International Plastic Show. Aí eu trabalhava nessa empresa que vendia stand para petroquímicas, a gente foi para São Paulo, aí a gente acabou se encontrando em São Paulo, ele como dono da feira, eu como prestador de serviço para uma montadora, e a gente acabou se entendendo lá. E aí acabou que eles se encontraram, acharam, olha, né? dá para juntar aqui o profissional com o pessoal, acho que vai dar match, como você falou. Exatamente. E aí, quando vocês, pulando essa parte, né, que vocês se encontraram, né, fora a parte pessoal, que vocês se apaixonaram, né, como é que foi Tem esse... a voz também dele. Aí, não, a voz, né, gente, que eu tô me sentindo até humilhada, né, gente, né. A voz dele sempre impressionou. Eu conheci primeiro por telefone. Foi isso, Rafael. Então eu já conheci, eu conheci voz, por né? telefone até conhecer depois pessoalmente. E aí você conta, Zé Luiz, a parte que ele já até fez teste para locutor de rádio. Eu sou niteroense, né? Eu também. A gente se encontrou no Rio, mas os dois somos de Niterói. E lá em Niterói, minha mãe conhecia muito a esposa do dono da Rádio Fluminense. E uma vez numa conversa, você vai lá, isso eu tinha, sei lá o quê, tinha 16 anos, 17 anos. Não, você vai lá na rádio fazer um teste. E você já tinha essa voz com 16 anos? Acho que sim. Eu não lembro, mas acho que sim. Acho que... Quer dizer, eu não conheci com 16, mas quando eu conheci com 42, já tinha assim. Mas aí eu fui lá, fiz o teste e tal, mas não deu certo, porque eu estava estudando, né? É meio complicado. Enfim, estudar para engenharia não é não fácil, rolou. Né? Não rolou. Mas a voz ficou. Ajudou a conquistar a sua vida. Valeu a pena. E não podemos esquecer que é uma outra conexão entre o petróleo e a Expo Noivas. Porque a Expo Noivas nasceu numa visita à Offshore Technology Conference em Houston, que acontece anualmente, e que o Instituto Brasileiro de Petróleo participava dentro do stand da Petrobras. A Petrobras sempre teve um stand de divulgação na Offshore Technology. Mais conhecido como OTC. OTC. E no ano de 93, a gente ia à feira nos Estados Unidos no ano ímpar, porque a feira no Rio de Janeiro era no ano par. Sim. A gente ia no ano ímpar e fazia um trabalho de convencimento de expositores para virem para cá e tal. E no ano de 93, em frente ao hotel que a gente estava hospedado, tinha um outro hotel com como é que eles chamavam aquilo? Nós chamamos de roadshow, mas era um workshop, né? É o que a gente conhece aqui como workshop. Só que era muito diferente, porque eles faziam um fim de semana, por exemplo, em Houston, aí no fim de semana seguinte, aquele mesmo grupo ia para Dallas. Tudo rodando dentro do TEC. Quando mudava de estado, a mesma coisa. Então era o esquema que os americanos faziam na época, né? Com uma enorme quantidade de revistas de itens para casamentos, 15 anos, etc., que a louca aqui, ela passou nas
foi banca de jornal, e a gente trouxe Eu comprei todas. uma sobrecarga, uma quantidade de acesso de bagagem brutal. Eu me apaixonei. Nós íamos, como o Zé Luiz comentou, participar da feira de petróleo, Sim. dentro do Centro Petrobras e tal. Ele já tinha ido outros anos, em 93 foi o primeiro ano que eu fui, e aí vi esse evento de noivas, gostei, pensei, epa, no Brasil não tem isso. Tem um mercado Tem aqui. Não é? aqui. Eu acho que isso pode ser levado para lá, sim. Já era uma vontade grande nossa de ter um evento próprio, porque nós trabalhávamos para o Sim. Instituto Brasileiro de Petróleo, Sim. através de uma concorrência, de 2 em 2 anos a gente passava Sim. pela concorrência, até então nós fazíamos o evento, ele tinha criado em 82, mas nada garantia que no ano seguinte seríamos nós. Eles consultavam vários sim, organizadores claro. do Brasil para saber quem, né, para fazer uma cotação de preço, uma tabela de preço e tal. Então, ter um evento próprio era não precisar ficar dependente Sim. do IBP. Sim. Isso era muito importante para a gente. Então, quando a gente viu, né, vamos levar isso para o Brasil e começar a fazer Sim. estudo. Então, de maio de 93 até novembro, foi o mês que a gente lançou, foi um trabalho de pesquisa e de estudo. Né? Nós fomos para São Paulo, visitamos a Rua São Caetano, várias entrevistas com donos de loja, um estilista muito famoso em São Paulo também foi visitado. E fui para o... Isso é uma história super interessante, que eu cheguei até a escrever uma homenagem, acabei não publicando, para a Glória Maria. Existia, na época que eu estava na faculdade, um curso de noivas do Globo. Ele era muito concorrido. Ele era organizado pelo Péricles de Barros, um funcionário do Globo e publicitário assim, muito conhecido na época. Ele foi responsável pelo projeto Aquários, vários projetos de marketing no Brasil, e ele fazia o curso de noivas do Globo. O curso de noivas do Globo acontecia dentro do auditório do Globo, ali no centro da cidade. Que rua é aquela? Na Glória? Não, na Glória não. Não, do jornal, né? Do Jornal Ah, do Globo. Jornal Do Jornal Globo. Era um projeto do jornal. Sim. E era um curso de quase 2 meses. Eram 7 semanas. Olha que eu não consigo esquecer isso. Toda terça-feira, à noite, de 7 às 9h30, 10 Sim. horas da noite, noivas se reuniam nesse auditório. Era basicamente para mulheres que faziam a inscrição através do jornal, era gratuito, e durante 7 semanas você depois recebia esse certificado que você tinha feito o curso de noivas do Globo. Ele não tinha validade para a igreja, para Sim, nada. mas Era um curso era de do conhecimento. Era a ideia do Globo e gente, era fantástico, era fantástico. Então, eu fui para esse. Eu vou contar um pouquinho mais do projeto e do curso, porque foi muito importante para mim fazer o curso e fez eu me apaixonar sem querer por casamento desde aquela época. Quem participava? A Glória Maria e o Cid Moreira eram os apresentadores. Ah, que bacana. Pra vocês terem uma ideia, encontrar com o Cid Moreira cara. ao vivo, eu fico até arrepiada. Encontrar com o Cid Moreira ao vivo toda terça-feira. Eu fiz 2 anos seguidos, gente. Eu fiz 2 anos seguidos. E era concorrido. Era muito concorrido. Eu não me lembro como foram feitas essas inscrições, mas eu lembro que foram com 2 colegas de faculdade do serviço social. Né? Eu fazia faculdade de manhã e a gente ficava na faculdade enrolando para chegar às 7 horas da noite e ir para o centro da cidade para chegar. Eu lembro da fila que se formava lá no prédio do Jornal o Globo, ali na frente, e vários fornecedores de casamento entregavam folhetinho, faziam propaganda, porque ali, gente, só tinha noiva. Era um auditório lotado só com noivas. Era uma excelente oportunidade. Era uma excelente oportunidade. Eu lembro de um fotógrafo que tinha na Ilha do Governador, que tinha um cartãozinho, e tinham aqueles 2 bonequinhos do Amaré. Então, o slogan dele tinha, a logomarca tinha aquele amaré, e ele distribuía na porta do jornal com adesivo. E eu colei aquele amaré na porta do meu armário, do armário embutido do meu quarto, de solteira, de noiva. A marca dele era um adesivo. Eu acho que era um cartão. Aí você podia tirar e fazer um adesivo. E botava o adesivo, isso já naquela época, mas era muito interessante. E temas de interesse...
de cerimonial, de decoração, de música, haviam desfiles. A Casa Suf era um dos anunciantes, a Casaredo. Gente, eu vi palestra da Marta Suplicy falando sobre sexo, médico falando sobre exames pré-nupciais, e toda a parte de decoração. A produção era uma produção do Jornal o Globo. Uhum. Então vocês podem imaginar como Sim, aquilo como era bem feito, como era E- bonito, como era... Sabe? E dentro muito legal. desse curso, tinha esses parceiros, o curso tinha esses parceiros comerciais? Tinha os como parceiros comerciais, tinham sorteios, né? Eu lembro de ter ganho um livro, Conversando sobre Sexo, da Marta Suplicy. Toda terça-feira você ganhava um cupomzinho com um número, né? Quando você subia o elevador pro auditório, que era no último andar, você ganhava um númerozinho e aquele número Sim. era sorteado para várias coisas. Tinha gente que ganhou vestido de noiva, tinha outros que ganharam... Eu ganhei um livro, mas tinham Porque vários eu imagino que sorteios pra toda época semana. Era muito não se tinha muita interessante, né? oportunidade de divulgação. Não, a divulgação eram as revistas, né? O que Eram o Zé Luiz revistas, comentou, isso. tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e tal, a divulgação era feita através de revistas. E ali né? era uma oportunidade um pouco, meio que um corpo a corpo, né? Era um corpo a corpo. Eu não lembro quantas E aí, pessoas, não sei, 150, 200 noivas. Era um número considerável. era gente, era um considerável, número e o cara conseguia fazer o corpo a corpo, olho no olho, tipo, exatamente. eu sou Só que fotógrafo. eram os patrocinadores, né? Tinham os grandes, Sim. né? Os normais, os pequenos, ficavam lá Na na porta. porta, Na porta. entregando Mas também era uma folhetinho, né? oportunidade. Era né? uma oportunidade, Também. entregando algum folhetinho, mas não tinha assim exposição. Agora, já quem era patrocinador oficial, esses tinham um espaço. Hoje vai ter... Essa terça-feira vai ter desfile de vestido de noiva. Sim. Então, nessa terça-feira, estavam lá os vestidos da Casa Suf em demonstração. Então, você passava, você via como se fosse um showroom. Depois teve o desfile, tinha desfile e tal. Aí falava sobre cerimonial, e tinha apresentação sobre Sim. cerimonial. Música, aí tinha orquestra, Por isso que era sabe? concorrido, né? Era muito bom mesmo. E Isso aí, quando a Glória Maria faleceu, eu cheguei a fazer um textozinho, depois acabei... Não encontrei assim, Não nenhuma publicou. imagem da época, né? Eu não tinha... Porque não tinha celular com foto, Não né? tinha. Quer dizer, não tinha nem celular, É, gente. Nem Eu tô câmera, como é que você falando faria de- uma foto lá, né? se a Expo Noiva nasceu em 1993, eu casei a primeira vez em 85, me formei em 83. A gente está falando desses cursos, eu posso ter participado do curso entre 82, 83, 81 e 82, foram 2 anos seguidos. 81 e 83, foi mais ou menos isso. Então, o celular no Brasil É. chegou uns 10 anos A depois, tecnologia em né? geral não tinha. Mas era aquele tijolão. Em Uhum. 94, na primeira Expo Noiva, nós tínhamos, né? Tinha. Um celular daquele Motorola, aquele tijolão. A gente está falando em 1994. E câmera de vídeo, nem pensar, né? Então foi bastante interessante. Então, quando a gente viu o evento lá nos Estados Unidos acontecendo dentro de um salão de um hotel, Sim. itinerante, com poucos expositores, cerca de 20 aproximadamente, Sim. um de cada segmento mais importante, exposto em mesas, não tinha stand Uhum. montado. Um workshop mesmo. Era um workshop, exatamente. Que também se caracterizava como se fosse um roadshow, porque ele estava acontecendo, como o Zé Luiz falou, em Houston, e na semana seguinte, eram 2 dias de evento, na semana seguinte ele estava em Dallas, no outro dia ele ia para outro espaço. E isso nos fez fazer um levantamento para saber se isso realmente ia ser bem aceito no Brasil. Viável né? também. Se também ia ser viável financeiramente, né? Por isso que a gente foi para São Paulo, a Rua São Caetano era a rua que mais representava o setor de casamento no Brasil, que eram cerca de 100 lojas, né, de vestidos de noiva, estava acho que no auge naquela época, já existia há cerca de 50 anos, não era nova, mas estava no auge, e fui para a Biblioteca do Globo fazer levantamento com microfilmagem desse curso que eu acabei de comentar, que era bastante importante para saber do interesse daquelas Sim. empresas que haviam participado na época dos cursos. Os cursos já não existiam mais em 94, eu também não sei por que terminou, mas era um projeto bastante interessante. E aí a gente começou a
vamos fazer? Vamos. Nós tínhamos 4 sócios. Nós éramos 4 sócios. 94. 93. 93. Eu, Zé Luiz e mais o Francisco e o Carlos Pereira, né? 2 sócios super amigos. E aí era uma mulher com 3 homens, né? Com uma ideia de fazer uma feira de noivas, mas uma empresa que fazia só feira corporativa, né? Feira de petróleo, feira de instrumentação ligada à área de petróleo, feira do plástico, né? Só indústria, né? Só serviço. E a gente fala, e eu, né, falando sobre uma feira de público, né, uma feira para o consumidor final. Eu estava falando de uma feira de noivas. E aquilo olhavam, né? Mas será que vai dar certo? Eu falei, vai, claro que vai. Nossa, vai ser muito bom, né? E aí, vamos testar, né? Sim. Então, vamos fazer o quê? Uma mala direta. E aí a gente fez. Tudo que a gente sabia fazer para uma empresa do exterior, para uma empresa grande como a Petrobras, para uma White Martins, para uma Tenez, para uma Montreal Engenharia, a gente fez para o setor de casamento. Então a gente pegou a agência de publicidade que trabalhava para a gente na Feira de Petróleo e fez o folheto mais lindo que eu já via. O folheto da primeira Expo Noivas era uma coisa. As pessoas recebiam, né, aquele folheto. Assustava. Ele era como se fosse 3 páginas A4, né, aberto assim, então ele tinha 1, 2, 3 dobras, com mais um pedido de participação e com picote, e aí as pessoas viam ali, tinha um coração na frente, o nome não se chamava Expo Noivas e Festa, chamava Expo Noivas e Casais, a Feira do Lar. Mostrava desde da aliança e até a lua de mel, tinha um aviãozinho, tinha bolo, era assim um folheto de papel couché lindo, né? Não, a agência de publicidade que trabalhava pra gente, né? Na verdade, o projeto sim, né? O projeto eu escrevi em 4 páginas, né? Um dia de noite, na sala, no sofá, aquilo tudo veio na cabeça. Qual é o objetivo? Quem são os potenciais clientes? Quem vai participar? Quem pode fazer? O que vai ter na feira? A feira vai ter stand, desfile, praça de alimentação, camarim, apresentação musical, e o expositor vai poder fazer muito parecido com o que é agora. Né? Houve pouca adaptação para o mercado. Por que desfile? Porque era uma coisa inatingível para os pobres mortais assistir um desfile. Eu tinha assistido o desfile no curso de noiva do Globo, mas super concorrido, super concorrido, e ninguém mais fazia. Né? Quem tinha acesso a ir a Paris para assistir um desfile de uma alta costura, não tinha semana de moda, né? Como o Fashion Week, como as lojas não faziam desfiles. Então, uma noiva só escolhia o vestido pela revista. Revistas que saíam 2 por ano, 3 edições por ano, no máximo, né? Desatualizada, né? Pegar o que está na moda agora, né? O que vai... Não, aquela manga, o casamento da Lady Di, né? O vestido da Lady Di que ficou, né, durante anos e anos com os vestidos bufantes, cheios de laço, né? Isso era importante, que as lojas também fizessem desfiles, que os músicos pudessem fazer a apresentação musical, que o público pudesse conhecer um pouco mais a fundo do que numa folha de papel, do que num anúncio impresso. Então, esse foi o projeto da feira que a gente fez. E quando a gente enviou a mala direta, esse era um trabalho mais difícil, criar uma mala direta, né? Então, pegar as revistas, cadastrar todos aqueles anunciantes, né? Porque não tinha internet, vamos bota aqui no Google. Não tinha. Então, eu tinha que pegar todas aquelas revistas. Então, o investimento de compra daquelas revistas, as do exterior e as do Brasil também, foi bastante importante, porque a gente precisava ter acesso a esses anunciantes, a esses potenciais clientes, né? E aí a gente fez. Mandamos o folheto em novembro para realizar a primeira edição em maio de 94, que foi realizada no Polo de Cine e Vídeo, porque o Rio Centro, apesar de nós sermos clientes do Rio Centro, né, Luiz, era um pouco inatingível para a gente começar um evento no Rio Centro, num pavilhão de 20 mil metros quadrados. Muito grande. Porque o Rio Centro, na época, ele só possuía 3 pavilhões. Era o pavilhão de exposições, com 20 mil metros quadrados,
o local que acontecia a Feira de Petróleo, o pavilhão de congressos, Sim. que foi o que nós realizamos a Expo Noiva do ano passado, Sim. que não era permitido se fazer exposição, ele era um pavilhão de congressos, Sim. né? Ele tinha um auditório de 2.500 lugares e aquele foyer de pedra Uhum. e o laguinho, aquele espelho Uhum. d'água, né? Que eles chamam de espelho d'água. E o pavilhão central, que é aquele pavilhão que tem a rampa, que tem a Sei clarabóia, qual que é. é um pavilhão de entrada, de Sim. acesso, né? Mas que não tinha sido também criado para ser um pavilhão de evento. Então, 20 mil metros quadrados. Você tira a área útil, a área de circulação. Quanto dá? Como a gente ia conseguir 10 mil metros quadrados de expositor? Era muito difícil. E sem falar em custos, né? De numa primeira edição, encarar E o poder de convencimento também do um evento, né? Ter um Investir. orçamento para fazer um evento no Rio Centro. E aí existia já o polo de cinevídeo que tinha sido construído para abrigar empresas de imagem e som, né? De vídeo. E ele não tinha sido terminado. Ele foi utilizado na Rio 92, Sim. né, com uma exposição de meio ambiente, porque a reunião de chefes de Estado, a reunião de ecologia foi no Rio Centro. Sim. Mas não tinha, ocuparam tudo e a exposição foi no Polo de Cinevídeo. E final de 93 para 94, o Polo de Cinevídeo estava lá, coitadinho, abandonado. E tinha um fornecedor em comum. Tinha um fornecedor em comum. Um fornecedor que também trabalhava lá para o Polo de Cinevídeo, o diretor era o presidente da Band aqui no Rio de Janeiro, e nos apresentou o presidente da Band, e a gente foi até lá e conseguimos fechar o contrato. Não tinha, gente, ali no Polo de Cinevídeo, na Abelardo Bueno, acho que não tinha praticamente mais nada a não ser mato. Ali era uma reta de entrada para o Rio Centro. Mais nada. Caraca. O ponto de referência mais próximo que tinha ali era o Via Parque. Caraca. Então, quando eu conversava com algum expositor e falava assim, no Polo, mas onde eu passei em vídeo? Eu disse, na ida para o Rio Centro, em frente ao Via Parque. Gente, não tem nada tão distante. Você tinha que ter uma referência. Mas era em frente ao Via Parque. Era em frente ao Via Parque. E aí foi. E foi uma feira linda, né? E aí foram para quantos expositores? Foi para 70 expositores. Nós tivemos 70 expositores. Com 70 expositores, a conta não fechou. E eu, na frente de 3 sócios, tivemos um prejuízo na época, a economia no país era dolarizada, a gente teve um prejuízo de $60 mil. E o que nós fizemos? Guardar aquilo tudo numa gaveta e afundar a cabeça na Feira de Petróleo, que ia acontecer em outubro, isso era maio, e nós tínhamos muito trabalho para fazer. Sim. Para a Feira de Petróleo. Então, vamos trabalhar na Feira de Petróleo, porque sempre foi o nosso carro-chefe, né? Já estava dando certo, vamos fazer. Tá bom, esquece petróleo, esquece noiva e vamos na Feira de Petróleo. E aí, quando chegou na Feira de Petróleo, nós tínhamos, assim, essas empresas grandes todas que participavam, muitos se tornaram nossos amigos, porque confiavam bastante no trabalho da gente, né? A gente representava o Instituto Brasileiro de Petróleo com um evento grande e tinha uma empresa, uma agência de publicidade que acompanhava, que administrava 3 estandes bem grandes na Feira de Petróleo. E esse dono da agência de publicidade me viu passar pelo mezanino ali do Rio Centro, me viu passar e falou assim, Moniquinha, cadê as noivas? Aí eu... Sabe, na frente das recepcionistas, dos expositores que estavam pegando crachá e tudo, ninguém ali naquele meio sabia que tinha acontecido uma Expo Noivas e Casais, a Feira do Lar. E aí eu olhei para ele, né? Eu falei assim, Colombo, esquece. Aí ele falou assim, como, Mônica, esquece por quê? Eu vi o Zé dando entrevista no Jockey, ele apareceu no Bom Dia Rio. Aí eu falei assim, deu imprensa, né? Porque teve outdoor, Busdoor, Frontline não tinha na época, mas outdoor, Busdoor, assessoria de imprensa, anúncios, teve tudo, né? Exatamente completa. E aí ele tinha visto, aí ele falou assim, olha, eu vi o Zé na televisão, por que vocês não fazem uma pesquisa? Aí eu falei, tá bom, esquece. Aí
a gente fez a Feira de Petróleo em outubro, entrega de relatórios, toda a parte de finalização. Aí, quando chegou em novembro, um olha para o outro e fala assim, e aí, o que a gente vai fazer agora? Nós tínhamos que aguardar o início do ano, entre janeiro e março, que era a época que o IVP fazia nova tomada de preço para a feira que ia acontecer em 96. Tá? Porque era de 2 em 2 anos, então a gente estava entregando o trabalho que a gente tinha sido contratado em 92, e tinha um período, né, tinha um hiato aí, né, entre novembro e janeiro, novembro e março, que a gente tinha que conseguir alguma coisa para trabalhar. Eu falei assim, vamos fazer a pesquisa que o Colombo sugeriu. Você lembrou da pesquisa? Aí a gente fez a pesquisa. Também numa folhinha, né, Zé? Uma folhinha pequena, mala direta, manda para os 70 expositores, e a gente teve 94% de aprovação. 94% tinha falado. Quando vai ser a próxima? Legal. Né? A gente fez algumas perguntas. Vocês gostaram? Gostariam de participar novamente? Que local vocês gostariam de participar? Tudo múltipla escolha. Aí botava o Polo Cinevídeo, botava Rio Centro, acho que colocava o MAN também. E aí o Rio Centro foi o mais escolhido. Preferiram o mês de agosto do que o mês de maio, porque algumas negativas que a gente recebeu foi porque maio eles tinham muito casamento. Eu não posso, eu gostaria tanto, mas não posso, porque maio tem muito casamento. Tá? E aí a gente fez a pesquisa e no IBGE o menor índice de casamento, o mercado todo sabe, é o mês de agosto. Né? Então, mês de agosto tem pouco casamento, então vamos fazer uma feira no mês de agosto. Aí a gente foi até o Rio Centro e alugamos o Rio Centro, e a segunda edição aconteceu em 1995 com 140 expositores. Ela dobrou de tamanho de 94 para 95. De 70 passou para 140 expositores. E ainda eram vocês dois e os 2 sócios que estavam junto com vocês. E o processo de mala direta foi o mesmo? Foi a mesma coisa, só que a feira já estava conhecida. Já tinha mídia, a primeira... É muito difícil você conseguir de convencimento, porque todo mundo fala assim, eu vou ver a primeira, na segunda eu participo. Pra ver se vai dar certo, mas só fica esperando pra ver se vai dar certo. Exatamente. Até hoje isso acontece, né? Imagina naquela época. Imagina naquela época, né? E o que tem de ativo numa empresa de prestação de serviço, né? É o portfólio, é o seu trabalho, né? Exato. O folheto era lindo, né? O folheto. Ele dizia, né? Fala você, o que você dizia na época? Pelo menos ele continuou comprando a ideia, né? O marketing era melhor do que o produto. Eu não precisei nem falar. Não era proposital, mesmo, né? Mas aconteceu. Não era a intenção, mas aconteceu. Ele dizia que o marketing era melhor do que o produto, porque era um folheto tão bonito, mas a gente não via ainda, né? A gente não tinha uma foto para mostrar, acontecer, né? De verdade. Exatamente. Então, isso, a gente... Graças ao Fábio Marim, isso era uma coisa que a gente procurava um bom profissional para fazer o serviço. Então, começou bem, entre outras coisas, por causa disso, porque o profissional era de boa qualidade e ele apresentou uma ideia como devia ser apresentada. Você diz uma ideia de marketing e publicidade, né? Do folheto, que era muito bonito. E todo o marketing no geral que você falou, que fez tudo, né? Teve busdó, outdoor, folheto bonito. E aí, em 95, você falou assim, cara, dá certo. Não é que eu tava certa, a gente sabia. Mas deu lucro. Aí a segunda já se pagou. Aí deu lucro. Mesmo com o investimento maior que era fazer no Rio Centro. Sim, mesmo. Sim, com 140 expositores, sim, né? Aí nós começou a aparecer, a pipocar alguns eventos em outras capitais. Porque ela começou a se tornar conhecida, né? Então a gente partiu para Belo Horizonte e São Paulo. Por quê? Primeiro que ficam a 400 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, que é a nossa base, e era um pouco mais fácil o deslocamento, o acesso, o deslocamento, né? E sem falar que são as duas, além do Rio de Janeiro, São Paulo é a maior cidade do país, né? E Belo Horizonte também ocupa um espaço bastante importante. Você pegou as maiores capitais. Então a gente pegou as maiores capitais, exatamente. Então, durante 10 anos, nós fizemos uma edição no Rio, uma edição em São Paulo, uma edição em Belo Horizonte. Foi Rio Centro, Expo Center Norte e Minas Centro. Então, é o único evento, apesar de terem começado a aparecer cópias, né, ou eventos similares. Os eventos similares aconteciam em casas de festa, né, acontecia em salão de hotel,
mas em centro de convenção mesmo, né, em pavilhão como Rio Centro, Sim. como Center Norte, como Minas Centro, não acontecia, somente a nossa mesmo. E fizemos isso durante 10 anos seguidos, até 2006. Ela acontecia Uma assim, por né, ano. uma por ano Uma por em ano. cada cidade. Né? Depois de Belo Horizonte, já os últimos 3 anos, não decolava. Né? Belo Horizonte começou a gastar o lucro que nós obtínhamos Sim, nas outras, Rio e São Paulo. né? Tirado E de aí lá. e aí a gente insistiu, até que a gente desistiu do mercado de Belo Horizonte. E até hoje a gente tem pedido, depois com a internet, com as redes sociais, até hoje a gente recebe pedidos de Aí, expositores de lá. Uma pergunta assim, Mônica, você tá indo muito bem, porque assim, eu desenvolvi uma pauta aqui. E Eu ela já falo tava na muito, né? metade. E você assim, Ela foi coincidentemente, você foi passando exatamente pelas questões que eu ia. Por exemplo, eu ia falar sobre o início do projeto, a questão se teve apoio familiar e tudo mais na parte do projeto. Você navegou por isso muito bem aqui na nossa conversa. O crescimento da Expo Noivas, né? Que você já entrou, foi para outra cidade, já deu lucro e tudo mais. Então ela foi crescendo gradativamente, né? Óbvio, fruto de investimentos de vocês, né? Vocês parassem de Dedicação investir, exclusiva. dedicação exclusiva. E aí eu queria falar sobre essa questão do mercado, né? Que você começou no mercado do Rio, aí você passeou no mercado de São Paulo, passeou no mercado de Minas, e aí você identificou que, opa, aqui tá bom e aqui não tá bom. Sendo que eu penso o seguinte, todo mundo casa em todo lugar do Brasil, né? O que você entendeu ali? Porque que lá em Minas não deu tão certo, é cultural, lá se casa também, Na verdade, se casa em qualquer segunda, lugar do mundo, é a né? nossa segunda maior capital, né? É segunda, né? Minas Gerais? Gente, geografia acho Não, que é terceira. terceira maior terceira. capital. É a terceira, o Rio de Janeiro. E Tem muitas razões E o que para que isso. houve? Né? Tem a forma daquela população receber esse tipo de evento, às vezes não é a mesma, por questão de cultura mesmo. Cultural, né? Cultural. Então, realmente, a divulgação é mais difícil quando você sai do lugar onde você está, como no caso do Rio de Janeiro. Né? Belo Horizonte também tinha uma série de outras limitações de marketing e tal. Então, eventualmente a gente pode ter errado na política, né? As empresas da cidade, né, não investiam no espaço, porque já tinham suas bases, seus pontos, Entendi. usavam a feira para distribuir um cartãozinho. Entendi. Aí era difícil fechar a conta, sabe? Porque enquanto uma loja no Rio e em São Paulo, de vestido de noiva, comprava um stand com área suficiente para colocar provadores, para convencer a noiva a fechar o contrato na hora, as lojas de BH compravam um stand assim, bem pequenininho, só para distribuir um cartãozinho. Entendi. Tá? Outros fotógrafos, outros decoradores, né? Também compravam stand bem, bem pequenos. Então, eles mesmos gostavam da feira, mas... Cultura diferente. Cultural Pensava diferente. Pensava realmente diferente. Então, foi difícil viabilizar o evento por lá. E a questão que você comentou, né? Também se casa lá, na verdade se casa em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que a feira nasceu mesmo por isso, por identificar, além de ter visto lá nos Estados Unidos, identificar que a cerimônia, o ritual de casamento, ele acontece em todas as culturas. Independente de ser, né? Ele é universal. Né? O ser humano nasceu para viver a dois. Ninguém nasceu para viver sozinho. Então, o ritual de casamento é um rito de passagem, né? É um rito de comemoração, de mostrar para a sociedade que você encontrou um par, né? Seja ele um homem, mulher, igual, não importa, mas e aí, ter isso. nesses anos todos aí, né, bastante história, enfim, aonde hoje, até hoje, né, tem tanto tempo, você caracteriza assim, ó, esse foi o ano do boom
da Onde foi a Expo. virada de chave? E esse foi um ano em que eu falei assim, cara, vou desistir disso. Se você pudesse hoje dar uma data, não uma data, né? Um ano que você falou, cara, eu sempre tive certa. Aquela ideia que eu conversei com aqueles 3 homens lá, ó, sempre sabia que ia dar certo. E qual foi a ideia que você parou e falou assim, olha, bem que eles disseram que esse negócio não ia pra frente. Logo que passou a primeira edição, né, Você veio... pensou isso? A gente pensou isso, né? Claro, eu pensei isso, né? Poxa, por que eu fiz, né? Não devia ter feito. Acho que não era a hora e tal. Né? Até receber os questionários de volta e falar que não. Simplesmente as pessoas não contaram, né? Porque a gente não tinha intimidade assim com o expositor. Teve um relacionamento um relacionamento comercial, mas e durante aqueles dias que o evento estava acontecendo, mas a gente não tinha amizade nesse setor. Porque uma coisa que a gente sempre separou muito bem, acho que eu aprendi isso com o José Luiz, nós somos especializados em organização de eventos. Feiras, congressos, seja comercial, seja social, comercial ou corporativo, mas nós não somos concorrentes dos nossos expositores. Sim. O que a gente viu muito ao longo desses 29 anos de evento. Né? Muitas pessoas que já são do segmento e resolvem fazer uma feirinha. Né? Isso é fácil de fazer. E nós não somos. Nós nunca fizemos um casamento, nós nunca fizemos uma festa de 15 anos para ganhar dinheiro. Já fiz assim várias. Para parentes, minha família, para gente, para amigos. Eu sou festeira. Sim. Eu gosto de festa. Eu me amarro no casamento de festa. Eu ajudo muita gente. Mas a gente nunca fez profissionalmente. Sim. Tá? Eu não sou cerimonialista. Sei fazer uma festa do início ao fim com todos os detalhes. Estou sempre pensando em mais um item, o que vai acrescentar, o que não vai acrescentar, fazer checklist, fazer tudo. Mas nós nunca colocamos isso no mercado, não até agora. Também não falo, dessa água eu não beberei. Mas não é o nosso... Pode ser um próximo projeto. Pode ser, mas nós nunca fizemos isso profissionalmente. Né? Sim. Então, esse é um diferencial que a gente tem de não concorrer com o expositor. É um assunto que a gente realmente ia falar. Mas não necessariamente. Eu vou até chegar nele um pouquinho só mais para frente. Mas a gente ia falar exatamente sobre isso, né? Pelo que você está me falando, me parece muito que existe um pioneirismo nessa, né? Tem, claro. Aqui, né? E aí hoje a gente sabe que como tá as coisas, né? Porque as pessoas fazem isso, né? Tá dando certo, eu não consigo fazer tão bom, eu vou fazer um pouco pior e vou cobrar mais barato. É assim, né? Desde um lanche... Faz parte do mercado. Faz parte do mercado. Mas o fato de você ter falado, eu nem coloquei aqui de você realmente não ser uma concorrente, porque... Nas outras oportunidades de Expo Noivas que eu presenciei e tudo mais, efetivamente isso acontece, né? Você tem Desculpa. O proprietário acaba sendo um fornecedor, porque está dentro do mercado, aquilo que você falou, vê aquilo e vê de repente uma oportunidade de divulgação e tudo mais, até divulgação com o seu próprio negócio, e acaba desenvolvendo uma feira. Mas a gente vai entrar nesse assunto com muita eficácia daqui a um pouquinho os tópicos mais à frente. O que eu queria adiantar aqui, assim, chegar um pouquinho mais para frente, e que eu acho que eu vou tocar nos assuntos aqui que é importante a gente falar, porque são assuntos que a galera do podcast quer entender, quer ver, quer escutar, né, de você. A gente já conseguimos absorver bastante coisa aqui. Esse seu pioneirismo na Expo Noivas, acho que tá claro, tá evidente aí para todo mundo que tá assistindo, né? Gente, a Mônica desenvolveu isso, tá? Tudo que vocês estão fazendo agora, ela criou. Numa folha de papel. Tá, numa folha de papel. Então, ela folhas. Quatro folhas. Ela é a pioneira desse segmento e é um prazer ter você aqui por isso. Eu posso falar amanhã para meus netos. Eu entrevistei a pioneira disso aí. Tá? E aí, tudo que você falou, né? Veio crescendo, veio se desenvolvendo, uma edição atrás da outra, e aí se consolidou efetivamente no mercado.
Você falou, olha, Sim. eu tenho um produto que dá certo, que funciona. Chegou a hora de eu fazer mais edições. Foi isso que aconteceu. Foi quando Belo Horizonte, exatamente em 2006, que a gente definiu como o ponto final em BH, a gente identificou que a gente poderia fazer mais edições. Mais edições. Porque a feira ela é muito regional, né? Ela dificilmente numa cidade grande como o Rio de Janeiro, uma cidade grande, né, maior ainda como São Paulo, a gente consiga, com uma edição em um local, levar todo Sim. o público, né? Então, separar e fazer mais de uma edição no mesmo ano, desde que com intervalos e desde que em outras regiões, Sim. a gente consegue também sucesso. Então, foi exatamente em 2006 que a gente começou a fazer Norte Shopping. Então, era mais uma edição. Então, a gente fazia Rio Centro e Norte Shopping. Aí, São Paulo, a gente passou a fazer em 2007. Além do Center Norte, a gente passou a fazer no Imigrantes, que hoje se chama São Paulo Expo. Depois, a gente começou a fazer no Sul América. Então, nós fazíamos 2007 e 2008, nós chegamos a fazer Rio Centro, Norte Shopping e Sul América, que hoje No se mesmo chama... ano. Mesmo ano, que No hoje se mesmo- chama Expo Mega. Expo Mega, isso. Então, nós já fizemos 3 edições no Rio de Janeiro, nós já fizemos 3 edições também em São Três Paulo, também. porque no Center Norte a gente fazia primeiro e segundo semestre, fazíamos entre abril e maio, e depois entre setembro e outubro. E no início do ano, entre janeiro e fevereiro, a gente fazia no Imigrantes. E quando Então você- eram 3 e 3, chegamos a fazer 6 edições por ano, né? 5 a 6 edições por ano. Aí quando você começou a definir essas novas edições, você fez uma pesquisa regional, tipo, olha, eu tô Rio Centro, então eu preciso sair aqui da Zona Oeste, eu quero buscar a Zona Norte e depois eu vou falar sobre isso porque depois a gente vai falar sobre uma novidade sua, né? E aí eu quero já ter um pouco do gancho dessa questão do regional. Foi pensado isso ou foi uma oportunidade de local? Coincidentemente. As duas coisas, né? Foi isso que eu falei, de ter necessidade de alcançar o público em locais diferentes, né? Em datas diferentes, se casa todos os meses Sim. do ano. Não tem casamento só. Então, uma noiva que perdeu a edição de abril, de maio, ela vai ter que esperar um ano Sim. para visitar uma exposição de novo. Então, ter datas, outras datas Sim. para poder Mais próximas, né? para poder atender o mercado com mais precisão, do jeito que o mercado precisa. Então, desde que não seja no mesmo local e com datas menores que 3 meses. Sim. Isso já dá um mapa mais organizado. Sim. Vamos fazer 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, mas com intervalos de 3, 4 meses entre cada uma delas, e em pontos distintos que a gente consiga atender aquele público que mora naquela região. A gente está falando de 2 cidades enormes, Sim. né, com engarrafamentos Sim. grandes, com dificuldades de locomoção grandes, Sim. né, deslocamentos, né, de locomoção. Então, isso, ter mais opção facilita para todo mundo. E você, algum momento, você chegou quando você começou a expandir a quantidade de feiras, porque quanto mais feiras você faz, aumenta a sua necessidade de captação de fornecedor. Porque não sei hoje como é que funciona, mas não sei quantos % dos seus fornecedores fazem todas as edições. Eu sou fornecedor da Expo Noivas, né? E é muito importante, eu falei isso para você em off aqui, eu vou falar para vocês que estão assistindo. Se você tiver a oportunidade, faça, porque funciona. Tem fornecedores que não funcionou, mas aí depende como você trabalha, né? A gente conversou sobre isso. Às vezes o cara vai lá,
como aconteceu em Belo Horizonte. Pega um negocinho, fica lá entregando cartão. Eu participo Coloca um funcionário, gente. Coloca um um funcionário para ficar hoje em dia no celular. Coloca né? um funcionário. Coloca um funcionário que fica no celular o tempo todo e aí? não se dedica, não divulga nas suas próprias redes sociais, né? Não traça uma estratégia de marketing, não vai com preço competitivo, não prepara um stand bonito. Exato. Aí fica difícil, Aí né? Fica difícil. Aí diz que a feira é ruim. exatamente. A feira não é ruim. a feira não é Seu ruim, planejamento gente. está ruim, porque se você conversar com as pessoas que fazem isso, esse planejamento, né, O resultado é positivo. o resultado é positivo. A gente Não faz tem. desde 2017. O meu né? resultado é positivo, eu falo por mim, tá? Muito Todos os eventos, eu não tô falando isso porque você está aqui, tá? Todas as expos que eu fiz, eu paguei o meu investimento e nunca tive menos de 300% de lucro em cima do Que que eu paguei. Então, assim, se eu paguei X, o meu faturamento, investimento de contrato, nunca foi menos que X mais 3. Ela tem toda a questão também de É. pós-venda, também. Ainda tem um pós-venda. Tem Então, muita gente também que assim, se baseia muito nisso. Uma coisa que, assim, a gente se orgulha muito até quando a gente faz as expos, né? A gente tem todo um cuidado de pegar ali um cadastro do cliente, não é só chegar ali e falar que, ó, nosso papel é esse, tá aqui o nosso preço, leva para casa. Porque esse cliente, na verdade, não é nem bem o que a gente quer. Porque senão vai ser fácil, né? O cliente vai pegar lá 10 papéis de fotógrafo, colocar um do lado do outro, ele tá querendo literalmente procurar o preço. Ele vai ver o que é o menor, esse aqui é o menor, vai ficar com esse, o resto vai jogar fora. Não é a nossa ideia. Então, a gente faz o seguinte, a gente tá ali, a gente faz um cadastro, a gente pega ali um contato para mandar um portfólio, para falar, ó, não esqueci de você, tamo aqui, ainda precisa da gente. E eu acho que tudo isso faz muita diferença. Então, foi o que você falou, não dá para se basear só, foi bom ou foi ruim a expo. Tem que ver o que você tá fazendo também. E as pessoas não têm muito essa visão. O que é uma feira, né, de um segmento específico? É uma concentração de vários potenciais fornecedores, sim. né, para um segmento específico. Para aquele o público vai até ali porque vai encontrar tudo que ele está precisando para organizar uma festa. E quem está participando vai encontrar o quê? Os seus clientes de uma vez só, né? Naquela concentração. Por quê? Para fazer outdoor, para fazer bus door, para fazer metrô, para fazer redes sociais, para fazer uma série de coisas. Para um fica muito difícil a quantidade que a gente faz. Sim. Então, ali nada mais é do que um condomínio, né? Você loteia aquele espaço, né? Seja ele pavilhão, estacionamento do shopping, o que for escolhido, a gente faz o loteamento e os expositores escolhem a sua parte, né? A sua parte daquele todo, de acordo com a necessidade. Uns querem maior, outros querem menor, uns podem investir mais, podem investir menos, têm necessidade de investir mais, de ter mais espaço, outros não têm essa necessidade. Então, tem possibilidades e opções para todos os orçamentos. Sim. Né? Gente, tem participação a partir de R$ 1.050. Sim. Né? Com R$ 1.050 você pode estar na Expo, participar, levar os seus produtos ou divulgar seu serviço. É um espaço pequenininho? É um espaço pequenininho, mas você vai ter acesso aos mesmos visitantes dos espaços grandes. Não é? Vão passar pela mesma porta. Vão passar pela mesma porta, são as mesmas pessoas, vão ser impactados da mesma maneira. É uma questão de estratégia. Se está na dúvida entre participar com um stand ou não participar, pensa na possibilidade que tem uma alternativa. Tem participações mais em conta. Então, escolhe e participa, porque a partir dos resultados, né? Como você já sentiu isso, a partir do resultado, pensa em stand maior depois, no ano seguinte. Sim. Né? É um crescimento. É um crescimento, exatamente, é o que a gente cansa de ver na feira, né? Começa com um stand de 4 metros, depois no ano seguinte, poxa, 4. Se eu tivesse 6, eu já poderia ter colocado mais uma mesinha, mais uma bistrozinha, e aí aquela pessoa que foi embora porque o meu stand estava cheio, que eu não atendi, eu vou poder atender, tá bom, então eu vou investir em 6 metros. Se eu tivesse 9, eu já podia atender com mais. Eu posso levar mais um atendente, eu posso levar minha equipe um pouquinho maior. É isso que acontece. Quem vai encontrar a fórmula certa são vocês. Sim. O
o empresário, né? É o empresário, é ele que vai exatamente. entender É o empreendedor, né? Ser Ele que vai empreendedor. entender É você que conhece o seu negócio, não eu. Exatamente. A gente conhece de organizar a feira. Organizar Sim. a feira deixa com a gente. Agora, fazer essa participação ser um sucesso depende de cada um. Sim. Eu tenho uma curiosidade, que na verdade é uma curiosidade que eu acho que algumas pessoas já, até do nosso meio mesmo, e de repente até clientes mesmo, acredito que tem essa curiosidade. Muita gente me pergunta, Renata, por que a Expo Noiva, eu realmente não sei te dizer, de todas que a gente já participou, não só da Expo Noivas, como outras menores que a gente participou, a única que tem a questão de ter uma bilheteria é a Expo Noivas. E aí agora eu vou dar a minha visão e vocês me digam se é o que vocês pensam também. Muita gente pergunta, por que essa necessidade e tal, não sei o quê. A gente faz tanto expos menores, né, de proporções menores, em shoppings, né, enfim, quanto em proporções grandes, como Rio Centro, Norte Shopping. E eu consigo um pouco entender que é uma forma de transformar um pouco, ser um pouco mais seleto. Selecionar, exatamente. Eu imagino que seja isso. Tirar os curiosos. Teu raciocínio está certíssimo. Exatamente isso. Não é uma questão de selecionar pelo bolso de cada um. Não. Olha só, nós dois estamos fora disso, vocês nasceram para o casamento. Uhum. Uma mulher, qualquer que seja a idade, se você mostra a imagem de um vestido de noiva, a lágrima corre do olho. Sim. E aí você faz um evento no Rio Centro, por exemplo, uma área enorme, e vocês vão lá, colocam um stand, 12 metros quadrados. Sim. E de repente o stand está entupido de gente querendo ver que beleza que tem, não tem nenhum interesse. Quantas pessoas iam querer ir lá para experimentar vestido? Iam ficar Exatamente. ocupando as vendedoras, ocupando o tempo de vocês, ocupando os provadores. Isso acontece mesmo na prática, degustar, a gente né? pode dizer isso. A gente já teve casos de pessoas que chegaram pra gente num stand, de pessoas que estavam passando, né, e não tinha bilheteria, né, então a pessoa tá passando, vai ter a curiosidade que vocês comentaram, e a gente pergunta, a gente faz aquelas perguntas chaves. Qual tipo de evento? Quando é? Aonde vai ser? E a pessoa simplesmente chegar pra gente e falar assim, não, é casamento? Quando que é? Não tem uma data. Na verdade, eu não tenho nem um noivo. Já aconteceu. E a gente já tem Não tem nem noivo, mas tô procurando. É isso. Falado. Porque, na verdade, tudo que é exposto é bonito. Exatamente. É uma feira bonita, né? É Tem bom de se ver. brinde, não é? Tem brinde, tem degustação. É né? isso. Aí, se for de graça, gente, tem desfile para assistir, né? Tem nada para fazer, eu vou ali ver um desfile. Vou tomar um drink, né? Porque tem open bar e tal. Eu costumo então, dizer que não é serve porque justamente para isso. Não é porque tá lotado que você vai ter mais contratos fidelizados. Exatamente. Eu acho que realmente vai ter essa seleção, né? Eu sei que, eu sempre falo isso, né? Tem gente que, tem fornecedor que chega pra gente e fala assim, eu não quero participar da Expo, porque, principalmente no Rio Centro, porque tem todo o custo, além da Expo, tem o custo do estacionamento, que não é barato, tem o custo da bilheteria. E aí o meu cliente vai meio que ficar pesando se vale a pena ou não. Só que assim, quando eu faço uma Expo, na Expo Noiva, no Norte Shopping, no Rio Centro, enfim, eu vou fazer ali, eu sei que as pessoas que passarem pelo meu stand e eu abordar, não são pessoas que estão ali avulso, porque ninguém vai ali, porque normalmente vai. Não é local de passagem, né? Exatamente, normalmente vai, né? O noivo, a noiva, a sogra, a madrinha, só aí 4, 5 pessoas. A avó, a debutante com a mãe e o pai. Então, ninguém vai gastar um dinheiro que tem que se gastar de bilheteria pra bater perna. É porque é uma pessoa que tá aí, porque realmente vai fazer um evento, porque realmente tem um 15 anos, tem um casamento. Então, eu realmente entendi dessa forma, mas eu queria confirmar com vocês. Exatamente isso. Serve para isso, né? Antigamente, logo no início da Expo, o convite gratuito, ele dava validade para todos os dias. E em 96, quando a gente fez a edição do Rio Centro, a segunda edição no Rio Centro, os próprios expositores pediram para a gente excluir o final de semana. Por quê? Porque os convites, na grande maioria, vai para parente, para funcionário, né? Hoje em dia, com as redes sociais, se faz mais sorteio, se dá um convite para as noivas propriamente ditas, mas
grande parte acaba saindo para os parentes. E aí os parentes fazem o quê? Vão visitar. Eu vou prestigiar meu filho que está participando da Expo Noiva. Só que ele vai visitar, mas vai ocupar o tempo de outros expositores sem ter nada a contratar ali. Né? A não ser consumir alguma coisa na praça de alimentação. Então os próprios você fala assim, tira o convite de final de semana, tira o convite. Tem que ser uma estratégia objetiva e inteligente, porque funciona literalmente como tempo, é o que você falou. Você tem ali 3 dias. A feira tem uma hora para abrir, uma hora para fechar, e você tem um tempo de atendimento. Então, por exemplo, eu particularmente, eu levo, dependendo do fornecedor, 10, 15 minutos para dar um bom atendimento sobre o meu produto. Então, assim, se eu levar isso e eu tiver meu stand cheio, eu tenho uma média de 4 atendimentos completos por hora. E se você fizer isso em 10 horas, eu tenho 40 atendimentos. Para mim fechar um contrato, eu preciso de 10, 15 atendimentos. Então, quando você começa a fazer essa conta, você sabe se o cara estiver ali perdendo tempo com você, você está literalmente perdendo dinheiro. Exatamente. É isso. Então, o valor do ingresso está respondido. Exatamente. Ele serve para selecionar o público. Selecionar o interesse. Quem? Selecionar o interesse. Não quem classes, realmente está interessado em contratar os produtos e serviços de quem está ali expondo. Vamos para aquela parte do rapidinho. Tá, eu quero só falar, a gente já estamos chegando um pouco próximo das nossas considerações, mas eu queria conversar com você um pouquinho, Mônica, sobre a Expo agora. Saímos da pandemia, saímos feridos todos. Não adianta dizer que não. Não adianta dizer que não. Todos se machucamos, todos se ferimos muito. Não é novidade para ninguém que está assistindo o quanto nós sofremos, fornecedores, clientes e, num geral, não adianta dizer... Foi um segmento muito afetado. Foi um segmento... Não fomos os únicos, né? Não fomos os únicos. Mas toda a parte de entretenimento, de shows, espetáculos, e aí, eventos. Eu admito que eu fiquei um pouco com medo, porque a Expo Noivas, desde 2017, vinha me trazendo muitos bons resultados. E eu cheguei a comentar com você, acho que bem dentro da pandemia, né? Tipo assim, e aí, a gente vai voltar e você também não sabia me dizer. Ninguém sabia, gente. A gente não podia, nem a gente, nem o resto do mundo. Né? A gente não está falando do você nosso também não sabia aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente está falando do mundo inteiro. Né? E aí, depois quando você falou, olha, a gente vai acontecer de novo, vamos voltar. E começamos a cicatrizar as feridas, né? Aos poucos. E aí, como é que tá hoje a Expo Noiva? O que você, assim, agora, em vez de você falar para mim, assim, eu gostaria que você deixasse essa mensagem muito clara pro fornecedor que quer vir para o seu negócio, quer expor, que nunca expôs, pro cliente que quer ir na sua feira, que quer voltar. Eu queria que você falasse como estamos hoje, como a Expo Noiva está hoje. Estamos saudáveis, estamos com novos projetos, estamos com gás. Exatamente assim. Ainda estamos cicatrizando feridas, mas temos passos a dar agora em 23 e melhorar em 24, 25. O que você acha que o público que gosta da Expo Noivas pode ouvir de você quando a gente fala de... Estamos em março, né? De 23. E o que vai ser da Expo Noivas a partir de agora, das feridas começaram a cicatrizar? Começaram, né? E acho que 2022 foi um ano de retorno, né? Foi o primeiro ano após a pandemia, após 2 anos parados, né? Numa pandemia que nunca ninguém pior pesadelo podia pensar que a gente ia passar. Ano passado nós ainda tínhamos demanda reprimida, mais medo, ao mesmo tempo que uma demanda reprimida, a gente sentia muito medo do retorno. O carnaval não foi em fevereiro, porque teve a Ômicron, então teve um monte de senão, né? Vai voltar, não vai voltar? Eu acho que agora esse medo, né, já com a 5ª dose, já começando a ser
aplicada na população. Eu acho que ninguém tem mais medo, né? O carnaval acabou de passar, foi lindo, maravilhoso no Brasil inteiro. A gente não tem mais casos, pelo menos não conhecidos, de países fechando por conta de pandemia. Então, acho que isso a gente não precisa mais ter medo, né? Que o mercado ainda tem feridas? Tem. Claro que tem, né? A gente não fica 2 anos sem fazer nada, né? Sem ter recurso e depois se em um ano se recupera em um, né? Nem a gente recuperou em um, nem vocês, nem o mercado, nem o país, né? O país está sofrido, né? O mundo está sofrido. Então, o que eu posso falar para vocês é que sempre vai ter gente casando, né? O amor prevalece sempre, né? Então, a gente está no mercado, né? Tanto estou falando para vocês, fornecedores do segmento, quanto para noivos, debutantes, vai sempre haver uma vontade de celebrar, né? Não vou nem falar vontade de casar, vai ter vontade de celebrar. Voltar a fazer as festas de aniversário das famílias, né? Que ficaram esquecidas com aquele bolinho que contava parabéns pela internet e mostrar aquele kit festa chegando na caixinha, né? Então, gente, vamos esquecer aquilo, porque a gente não nasceu para aquilo, a gente não nasceu para fazer aqueles kits festa. Então, eu acho que só tem a crescer novamente, né? Nós já tivemos feira com 200, 300, 400 expositores, né? A gente comentou aqui, Zé Luiz comentou sobre Feira de Petróleo de 400 expositores, mas a Expo Noivos no Rio Centro já teve 400 expositores também, se não me engano, em 2014. Foi o ano que a gente comemorou 20 anos. Esse ano que vem a gente vai completar 30. Esse ano estamos com 29 anos de Expo Noivos, então a gente está programando para 30 anos fazer um evento nas mesmas proporções. Legal. Então, esse ano nós vamos fazer uma edição no Norte Shopping, no final de julho, e escolhemos Niterói, o Plaza Shopping, como primeira vez. Já temos pedidos há muitos anos de atravessar a ponte e ir para Niterói. Niterói é um mercado muito grande, muito promissor. Nós vamos atingir não só a população que mora em Niterói, mas que mora também em São Gonçalo, em Maricá, região dos Lagos como um todo. O shopping escolhido, que é o Plaza Shopping, posso dizer, né, com propriedades, né, sem nenhuma demagogia, que é o shopping de Niterói. É o shopping mais conhecido, mais tradicional, com as melhores lojas, mais frequentado de Niterói. Vem população, vem visitantes, de consumidores de todas essas regiões que eu falei para frequentar o Plaza. Então a gente escolheu o melhor local possível para fazer o evento, e o shopping é um parceiro nosso e vai colocar tudo que a gente precisar à disposição para levar o público até o local da feira. E a gente está animado. A gente vai estar lá. E a gente vai estar lá. Eu tô animado para Niterói. Eu também estou com bastante E é o quintal de vocês, né? Nós nascemos, né? Zé Luiz ainda morou em Niterói durante um tempo. Na verdade, a família da minha mãe é de Niterói. E eu morei em Niterói só até os 5 anos. Né? Depois eu voltei a Niterói só para visitar parentes. Mônica, tá maravilhoso o papo. Assim, as pautas que eu queria tirar dúvidas de você. Assim, você tem história pra gente ficar um dia inteiro aqui conversando. Eu não sei que você vai ter um resto de ano agora muito agitado, mas se você quiser voltar numa outra oportunidade, vai ser um prazer. Volto, sim. Você pode voltar, quiser falar sobre algum assunto específico, o nosso canal vai estar totalmente aberto para você, a hora que você quiser, pela sua cordialidade. E assim, eu gostei muito do nosso assunto. A gente tem um quadro aqui dentro do nosso Papo de Perfil, que é o Papo Reto. O Papo Reto, ele funciona mais ou menos assim. Eu vou falar 3 palavras, 3 coisas, e você vai me responder meio que o que vem à cabeça. O que vem na sua cabeça. Vamos lá. Aquela sensação, tipo, de não posso pensar muito no que eu vou falar.
Tá bem? Tá bem. Vamos lá, nessa? Desafios. Vamos né? começar A vida como? é feita de desafios. Eu vou pegar leve. Você sempre começa com leve, Eu vou né? começar pegando leve, tá? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar pra você seria: eu odeio. Copiar qualquer coisa de qualquer pessoa. Copiar. Um momento inesquecível. O primeiro desfile de um grande estilista na Expo Neves. E foi na primeira? Isso que eu ia Foi... perguntar quando ele Foi na segunda, em Na 1995. Bem, tem um aqui agora que agora eu vou subir no nível, né? Vamos lá. O que você não faz por dinheiro nenhum? A me vender, de jeito nenhum. A gente não tem, assim, uma possibilidade, mas escolher. Não quero você na feira, não Sim. vou vender Uhum. para um expositor de jeito nenhum. Né? A gente tem um empreendimento comercial, como se fosse Sim. um estabelecimento, uma porta aberta, né? Mas tem coisas que, se passarem do limite, a gente não faz de jeito nenhum. E a gente sabe o nosso limite. Vamos lá, Rê. Agora é uma mais assim, uma indireta quase reta. O que é isso? É uma coisa que você vai falar, não cita nome, não cita local, você vai falar, ninguém vai saber, vai entender o que é, mas se for direcionado para algum momento específico, ou para alguma pessoa, essa pessoa, se Ou um pra dia alguma assistir situação. uma situação, Ela vai entender. ela vai entender. É aquela indireta quase reta. Ela é entendeu? indireta. Quase Indireta reta. quase reta. Tenta pensar em alguma coisa aí. Indireta quase reta. Que nós somos aliados, né, e não concorrentes, que a gente está sempre pensando no resultado do expositor. Ele pode até não entender dessa forma. E que a gente trata todos iguais, que é muito difícil para a gente fazer alguma diferença. Faz para mim. Eu não vou contar para ninguém. Olha, isso não tem, assim, possibilidade, porque a gente entrega o mesmo produto, o mesmo evento para todos. E porque um vai ter mais regalia, privilégios do que o outro. Então, isso incomoda um pouco a gente, porque é diferente vocês fazerem, ou qualquer um que está ali, atender um cliente que vai casar num dia, que não vai encontrar com o noivo ou com a debutante de outro dia. Sim. Então, você tira um Swarovski de um vestido e você consegue vender e talvez chegar no orçamento que está disponível. Você tira diminui a quantidade de fotos de um álbum e você consegue fazer diferente, porque é um tamanho mais compacto. Sim. No nosso caso, se a gente não obedecer, né, o valor por metro quadrado, para o expositor decidir e definir, de acordo com o seu orçamento, o que ele vai poder comprar, fica muito complicado para a gente fazer uma diferenciação de preço. Além disso, eu não posso comprar 10 metros, 9 metros, mas eu quero um stand, eu só posso comprar 4, mas eu quero de 9. Tá bom, mas ninguém mora na Sena Betiva, ou ninguém mora na Talfo de Paiva. Não, vou falar. Ninguém mora na beira da praia, você só pode morar num bairro da Zona Norte. Então, não dá para comprar um apartamento na cobertura sem pagar o valor da cobertura. Né? E vice-versa. Né? Então, o preço é por metro quadrado justamente por causa disso. E alguns expositores não entendem isso. O produto final é igual. Sim. A gente entrega o mesmo outdoor. Eu não posso cobrar mais barato porque os visitantes que vão na sua rua vão pagar menos. Não, é igual para todo mundo. Né? Então a gente gostaria assim que os expositores também entendessem que é igual para todo mundo. Eu sou que a gente se esforça da mesma forma para todo mundo. Mônica, eu gostei muito. Agora, pra gente fechar, você tá no papo de perfil. E pra finalizar, você vai dar o papo. Você pode falar o que você quiser.
você pode dar uma mensagem, você pode dizer o que você gostaria de falar sobre Primeiro tudo agradecer, isso. né? Agradecer vocês pelo convite, dizer que eu adorei, né, passar essa hora aqui com vocês, né, contando um pouco da história, né, que faz parte da nossa vida, né, acho que quase a metade da minha vida foi em função de Expo Noiva. Eu acho que ainda vai ser, se depender da gente, se depender de mim, ainda vai ser por durante muito tempo, porque eu faço o que eu gosto, Sim. né, que eu gosto muito de fazer. E agradecer vocês e falar que não deixem de participar e não deixem de ir, tanto na edição do North Shopping quanto na edição do Plaza Shopping. São 2 edições que a gente está se esmerando muito para serem assim um marco já no preparatório para 30 anos de Expo Noivas. Bom, eu tenho certeza que vai ser incrível as 2 edições, como já tem sido. Seu trabalho é muito bom, eu sou um admirador do seu trabalho de Expo. Gente, eu conversei com a Mônica, a pioneira, eu posso falar isso, eu estou muito feliz por causa disso. Tudo que você vê, se você já foi numa Expo Noiva, seja do shopping, seja de um estacionamento, esse conceito de Expo Noiva, ela criou, ela desenvolveu. Tá? E ela está aqui, conversou comigo, contou um pouco dessa história, falou das novidades. Vamos estar em Niterói agora, né, em outubro? Outubro, final de outubro. Isso mesmo. Galera de Niterói que vai assistir, eu tenho muitos fornecedores aí em Niterói, clientes, a gente faz muita festa lá em Niterói também, graças a Deus. Vão nessa Expo Noiva, vocês vão, é uma coisa que vocês vão falar, cara, isso deveria ter aqui todo ano. Todo ano. Isso aqui é muito bom. Noivas de Niterói, debutantes de Niterói, eu vou fazer um corte desse vídeo, vou botar na minha página. Isso aí. Vocês precisam ir em outubro no Plaza Shopping, né? No Plaza Shopping Niterói. No Plaza Shopping Niterói, conhecer a Expo Noivas e Festas. Expo Noivas e Festas. Vocês vão gostar muito, muito, muito. E aproveita, passa no stand da Perfil Por Studio. favor. Tô fazendo meu jabá aqui também. A gente faz foto e filmagem. Vamos fazer um desconto para você. Se Isso. falar que viu a Mônica aqui, tem mais um pouquinho de desconto. Mônica, foi um prazer. Foi um prazer enorme. Imenso. Prazer Imenso. Gostei muito. As suas histórias é incrível também. Gostei muito de ser penetra de podcast. Sabe? Eu gostei, e eu gostei Chama muito Penetra. de eu saber que vocês se conheceram nesse ramo de Evento. eventos e Uhum. planejamento, né? E que o senhor já estava nisso. Nossa, a bagagem dele é enorme, gente. Sabe como eles O senhor veio têm falar de conhecimento, né? 70 já fazendo. Não era nem nascido, gente. E eu gostei é muito. responsável pela contratação de muitos fornecedores. E obrigado por Pela acreditar. disponibilidade também. Por acreditar. Ah, sim. Obrigado por comprar de revistas para ela. Por ter acreditado nos 4 Ele Porque é você- parceiro, companheiro, Sabe por quê? parceiro de vida. Porque você ter acreditado lá tá causando um bem para a sociedade hoje. Até Se a gente não hoje. tivesse essas exposições, a Mônica desenvolver, a gente estaria aí comprando revista ainda. Então, Né? fez toda a diferença. Fez toda a com diferença. certeza. Obrigado por Obrigada acreditar, a vocês, obrigado por gente. terem vindo. Obrigado, Mônica, pela sua disponibilidade de vir aqui. Eu sei que você passou por um problema de trânsito aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, complicada, mas foi muito bom. Que bom, que bom. E prometo voltar e Contar com mais. outro repertório, né? Pra falar Tem sobre o mais sucesso história de para Niterói. contar. Vai voltar para falar sobre o sucesso de Niterói. É isso É mesmo, isso é aí. o sucesso do Norte Shopping de Niterói. Tá bom? Gente, obrigado. Beijo. Você que assistiu, só peço uma coisa pra você. Gostou? Foi bom o bate-papo com a Mônica? Quer mais saber mais coisas sobre ela? Você vai comentar aqui embaixo no canal, vai falar: Mônica, faltou saber sobre isso, faltou saber sobre aquilo. Todas as dúvidas que você tem, bota aqui que a gente vai estar respondendo. Eu particularmente me comprometo em perguntar para Mônica: Mônica, olha, teve um ouvinte lá que ficou numa dúvida disso aqui. Ela vai me responder e eu vou responder vocês aqui embaixo na caixinha. Segue o nosso canal, se inscreve, segue o nosso Instagram, vou deixar tudo aqui para vocês, vai estar aparecendo aqui, que é muito importante a audiência de vocês. A gente vai estar trazendo mais convidados aqui, mais pessoas de outros segmentos,
Vamos trazer fotógrafos, vamos trazer estilistas, vamos trazer Donos de casa de donos festa. de casas de festa, e vai ter muito conteúdo para vocês assimilarem. Hoje eu trouxe a Mônica, essa expert em desenvolver feiras de casamento, e amanhã a gente vai trazer um outro convidado muito especial. Muito obrigado, gente. Um abraço. Beijo.